Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Eu estou aqui com as 5 mais importantes notícias do dia. Quero que vocês comentem, quero que vocês participem, tal como já é prática aqui no canal, tal como é o modus operandi desse canal, ou seja, colhendo as opiniões de vocês e naturalmente debatendo de maneira democrática. Eu queria dizer a vocês que o Kennedy está bem próximo de chegar ao Flamengo. Isso aí, meus amigos, é muito importante porque os nossos rivais estão se reforçando, principalmente o Atlético Mineiro, ainda que nós desconfiemos sobre aquela tendência paraguaia dos companheiros. Todos os anos eles despontam ali como favoritos, chegam no final e não ganham nada. Mas eu não quero que os torcedores do Atlético fiquem chateados comigo, não. É apenas uma consideração com uma pitada de pilhéria, justamente para que nós incorramos ali naquilo que é de mais clássico no futebol, que são as encarnações. Mas a verdade é que o Kennedy está chegando, o Landim já assinou a documentação, são pequenos detalhes, o jogador contraiu o Covid, mas isso não vai impedir que as negociações, que os trâmites de documentos se acelerem, e o mais importante é que o Flamengo pode inscrevê-lo para qualquer competição, ou seja, ele já estaria apto, inclusive para o jogo de volta contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Eu não sei bem que dia será, porque a CBF adiou os jogos dos times que cederam jogadores para a seleção brasileira nessa data FIFA agora, mas de fato o Kennedy já estaria apto para que pudesse ingressar no time do Flamengo, participasse do jogo do time do Flamengo. Então é o seguinte, meus amigos, o Kennedy é um grande reforço. Preciso dizer isso a vocês, é a minha opinião, é um grande reforço. Pode ser que o manto pese? Pode. Pode ser que ele venha para cá, tal como outros destacaram em outros clubes e não consiga jogar? Sim, isso realmente pode acontecer. No entanto, meus amigos, eu não imagino que assim, ou seja, um jogador com muita intensidade, um jogador que vai colaborar muito, tem experiência, jogou na Europa e estava fazendo aqui a pré-temporada e não vai chegar tão mal fisicamente assim, ou seja, chega já com uma boa condição física, capaz de, como eu falei, integrar o time do Flamengo nos jogos, nos desafios que nós temos até o final do ano. Uma outra boa notícia é que o Manchester United já aceitou o empréstimo, a condição de empréstimo do Andréas Pereira. Fernando, por que ontem você estava julgando, estava ali criticando o Rodrigo Eli e você é tão entusiasta da contratação do Andréas Pereira? Estou falando isso para vocês porque eu li isso nos comentários dos vídeos de ontem, lá no meu Instagram, algumas pessoas querendo saber por quê. E eu quero dizer a vocês que esse Andréas Pereira realmente tem muita experiência, ele está vindo aqui para o Brasil com o objetivo de ser convocado para a seleção brasileira, porque esse é o desejo dele, jogar a Copa no ano que vem. É um jogador muito elogiado pelos torcedores adversários. Vocês sabem que adversários os torcedores os quais ele teve apoio quando jogava nesses clubes. Vocês sabem que eu tenho o hábito de ingressar. Não tem nada melhor do que você ingressar nas redes sociais das torcidas organizadas desses times, para você poder colher opiniões desses jogadores que estão vindo, e todos elogiam muito o Andréas Pereira. É um jogador que certamente vai colaborar muito com a substituição dos nossos meias por eventualidades quais sejam, disciplina, convocações, lesões, desgaste físico, muscular, como por exemplo o Isla no jogo de amanhã está fora por desgaste muscular, deve jogar o Mateuzinho. Então isso sempre acontece com o jogador de futebol e ele vai ser muito importante para poder substituir os nossos meias, em função da experiência que ele tem, ao contrário do Rodrigo Eli, porque o Rodrigo Eli ninguém sabe quem é. O Rodrigo Eli tem um histórico de lesões. Rodrigo Eli, se você tiver que perguntar para uma torcida organizada de algum clube que ele tenha jogado, você vai perguntar o quê? Você não vai conseguir perguntar. Então é uma aposta de fato o Rodrigo Eli no momento que o Flamengo não está precisando disso.
O Flamengo não precisa de apostas agora. O Flamengo precisa, claro, todo jogador é uma aposta, mas o Flamengo precisa entender que nós temos desafios agora que são prementes e esses jogadores que chegam precisam entrar colaborando e não entrar ainda tentando se recuperar de lesão. Nós estamos quase em setembro, em dezembro as competições se findam, então ele naturalmente seria uma aposta com risco de materialização de fato muito grande por parte do risco que envolve a contratação dele. E aí, por falar em meias também, impossível não comentar a comparação que foi feita hoje entre o De Arrascaeta e o Nacho Fernandes. Você aí, torcedor do Atlético, que está muito empolgado com as atuações do Nacho, que inclusive não joga amanhã contra o River, vocês precisam tomar cuidado com isso, porque o Nacho é o coração daquele time, mas importante que você saiba que não dá para comparar com o De Arrascaeta. Não dá para comparar com o De Arrascaeta, porque o De Arrascaeta, ele inclusive tem indicadores que são muito, mas muito superiores aos indicadores do Nacho Fernandes. Para vocês terem uma ideia, eu tenho aqui, olha, o De Arrascaeta jogou 19 vezes, o Nacho 21, o De Arrascaeta tem 7 gols, o Nacho tem 5, o De Arrascaeta deu 10 assistências, o Nacho deu 4, passes decisivos do De Arrascaeta 47 contra 44, grandes chances criadas, o De Arrascaeta tem 12 contra 8 do Nacho Fernandes, desarmes, algo assim discrepante. O De Arrascaeta desarmou 41 vezes e contra 26 do Nacho Fernandes. Isso mostra claramente que o De Arrascaeta tem um desempenho muito melhor do que o Nacho Fernandes, porque o De Arrascaeta é muito melhor do que o Nacho Fernandes. E aí eu quero mais uma vez chamar a atenção da diretoria rubro-negra para o seguinte: temos que renovar o contrato do De Arrascaeta com urgência, temos que valorizá-lo, temos que entender que o jogador tem 27 anos, se você investe 30 milhões de reais ou 6 milhões de euros para comprar os 30% ou 25% do passe do jogador, é preciso entender quanto ele gera, qual é a contribuição que ele gera para que o Flamengo reúna tanta premiação. Por exemplo, o Flamengo ganhou 900 milhões em 2019. E aí eu fiz uma comparação na live, uma estimativa de percentual. Eu entendo o seguinte: desses 900 milhões, você tem ali 50% de responsabilidade do Gabigol, Bruno Henrique e De Arrascaeta. Ora, e aí seriam 450 milhões, estou fazendo aqui a grosso modo, 450 milhões. Quando você, companheiro rubro-negro, divide o que você tem de 50%, e por 3 dá 450 milhões, dá 150 milhões para cada um. Ou seja, em tese, o De Arrascaeta, a grosso modo, teria colaborado com esses 900 milhões e 150 milhões. E o Flamengo tem que investir agora 30 milhões. Não interessa, meus amigos, se o Flamengo não vai conseguir esse retorno depois, interessa o que ele gera para o time do Flamengo, em termos de glória, de títulos e também em termos de receita. A conta precisa ser feita dessa maneira também. O torcedor tem a mania de fazer o seguinte: não, vamos vender o De Arrascaeta depois por 90 milhões, então é péssimo negócio. Péssimo negócio, e o que ele gera? E o que ele gera dentro do campo? E a contribuição que ele tem para as premiações? 900 milhões, 50% para o De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. 450 milhões para o restante do time. Eu acho que foi isso, 450 milhões, você divide aí. Pô, 350 milhões para cada um, e o De Arrascaeta já teria pago o seu passe apenas no ano de 2019, fora 2020, 2021. Vocês precisam fazer a conta dessa maneira também. Então, De Arrascaeta bem melhor do que o Nacho Fernandes. O Olímpia está em crise, meus amigos. Saiu o treinador, saíram vários membros da comissão técnica de futebol do Olímpia. Ontem pediu demissão um membro de um conselho de administração. Eles perderam agora de 3-0 para o Cerro Porteño. Não tem necessidade de escalar o De Arrascaeta, o Gabigol. O Gabigol vai ser difícil porque ele quer jogar todo jogo, quer ser o artilheiro, mas não tem necessidade de correr o risco de botar o De Arrascaeta no campo.
Entendam isso, não tem essa necessidade. Flamengo, meus amigos, é óbvio que tudo pode acontecer, mas encaminhou muito bem a classificação. Cerro ganhou o Olímpia de 3-0, time em crise, sem treinador. Meus amigos, só um desastre, só um raio caindo 2 vezes no mesmo lugar, como aconteceu ali com a América do México. Você se recorda aquele episódio tristíssimo. E por falar nesse jogo, para terminar, o Flamengo já vendeu 10 mil ingressos, tende a vender um pouco mais, 10 mil ingressos para o jogo contra o Olímpia lá em Brasília, nação rubro-negra. Na outra oportunidade vendeu 5 mil, já fizeram muito barulho, então amanhã tem mais barulho lá no Mané Garrincha. Notícia muito boa, paulatinamente nós vamos nos recuperando e podendo ingressar dentro dos estádios de futebol. Meus amigos, hoje tem uma live às 10h30 da noite, eu queria que vocês estivessem comigo, 10h30 hoje, terça-feira. Não sei se você está vendo o vídeo na quarta, mas hoje, 10h30. Então eu queria que vocês participassem, curtissem esse vídeo, se inscrevessem no canal e compartilhassem esse vídeo nas redes sociais de vocês. Saudações rubro-negras, até mais tarde, 10h30.